Você gostaria de saber os 6 erros mais comuns por brasileiros que estão aprendendo inglês? Então fique aqui porque nós vamos começar já. What's up everybody, sou o professor Willy e hoje nós temos um vídeo um pouco diferente do que os normais, porque algum tempo atrás eu fiz uma live com uma professora que é, para mim, um dos melhores professores de todos os professores no Instagram. O nome dela é Karina Rizioli. Ela tem uma página muito forte com muitas dicas que podem te ajudar no Instagram e agora ela está trabalhando aqui mais no YouTube, então nós vamos ajudá-la. Lá embaixo você pode se inscrever tanto para a página dela no Instagram quanto para o canal dela aqui no YouTube. Enquanto você está assistindo, coloque lá embaixo nos comentários quais dessas experiências que você já passou e o que você vai fazer no futuro para não deixar essas coisas impedirem o seu progresso. Agora vamos lá? Você vai ver agora as 6 coisas que podem impedir o seu progresso quando você estuda inglês. Então, Willy, seja muito bem-vindo aqui, né? Primeira Obrigado. live nossa aqui no Instagram. Tô muito feliz. I'm so happy. E a gente vai fazer esse bate-papo aqui em português mesmo, tá? Tá. E primeiro, antes da gente começar e falar no assunto aqui, fala um pouquinho de você, né? De onde você vem dos Estados Unidos, como é que você veio parar no Brasil, como que é um pouquinho da sua história, como é que você aprendeu português? Fala brevemente para nós aí. Quanto tempo você tem? Porque a minha história é longa. Até eu vou escrever um livro, eu acho. Porque ótimo! Longo. Você vai falar, você vai dar só um... Rapidinho, eu vou fazer rapidinho. Eu consigo... Faz aquele resumão. Isso, vai lá. Pois é, então, sou Willy, sou do estado de Washington, cidade de Seattle, Go Seahawks. Eu vim para o Brasil pela primeira vez na época, eu era mormon quando eu vim pela primeira vez, então eu vim fazer uma missão. Passei quase 2 anos no Rio Grande do Sul, passei a maioria na Serra Gaúcha, então por isso que eu amo Bento Gonçalves, é uma das cidades. Se tivesse em Bento Gonçalves o meio ambiente, o tempo que tem aqui em Palmas, eu ia morar lá, mas eu não gosto do frio, então fazer o quê? Por isso que eu moro em Palmas, que eu não gosto do frio. Eu já ia falar, para você morar em Palmas, você não gosta do frio. Exatamente. Agora, minha família gosta. A minha esposa e minhas filhas gostavam mais quando morávamos nos Estados Unidos. Mas, sim. Mas sempre foi meu sonho abrir. Desde que eu estava no Sul, eu voltei para o Sul depois da minha missão para dar aula numa escola Wizard lá em Bento Gonçalves por 1 ano. Daí, naquele momento, eu sabia que foi isso que Deus me colocou na Terra para fazer. Foi para não só ser professor, mas professor de inglês para brasileiros. Então, eu sabia naquela época que eu queria abrir a nossa escola. Levou 15 anos para realizar meu sonho. E agora nós temos nossa escola 5 anos, quase 5 anos. Que bacana. Temos muitas coisas acontecendo, mas acabei me casando com uma brasileira. Eu gosto de brincar que as pessoas perguntam se eu falo português. Eu sempre falo que eu aprendi português para poder brigar com ela sem ela me xingar, sem eu saber o que ela está falando, que é importante. Não pode ter a pessoa que você ama brigando contigo e você nem sabendo, não podendo Totalmente. Então, Bacana. é basicamente isso. Eu acredito, nós temos um projeto com as igrejas aqui em Palmas que nós fazemos. Eu acredito realmente que muitas pessoas... A pergunta que eu mais recebo é por que um americano veio para o Brasil para dar aula com isso é o que as pessoas mais perguntam. O que você veio querendo ir embora? Exatamente. E realmente a única razão, a única resposta que eu tenho é que foi Deus que me trouxe, porque eu acredito que Ele me trouxe para melhorar não só a minha vida, mas a vida dos outros por meio do inglês, que é a nossa missão. E nós temos esses missions, que é o que nós fazemos nas igrejas. E até eu estou tentando, em 2020, eu estou tentando expandir para ir para outras cidades. Estamos tentando arrumar um intensivo no Rio, e daí estamos começando. Agora, meu sonho foi abrir uma rede de escolas. Na época que eu dava aula no Sul, eu vi que é um pouquinho difícil de fazer isso, e daí agora eu quero fazer o nosso curso em outras cidades no Brasil. Então, não Maravilha, com certeza. abrir as escolas, mas fazer isso. Bacana.
Que legal, que legal. E aqui hoje, né, a gente vai falar um pouquinho, mas muito bacana, pessoal. Então, ó, quem já tá aí depois, já dá um follow aí, um follow, né? Já dá um follow no Professor Willy. Tá escrevendo, deve estar debaixo do meu nome aqui, é que eu ia falar um follow, né? Já entenderam? Tá o teu nome debaixo do meu aqui, vocês podem ir lá e sigam, tá? Tem muita dica bacana, tem muitos vídeos legais e tudo mais. E também no YouTube, né? Então, o seguinte, o tema de hoje, como eu tinha falado, a gente vai conversar dos erros mais comuns, né, que os brasileiros cometem ao estudar inglês. E eu já vou começar aqui com o primeiro, que eu já identifiquei isso tanto empiricamente, né? E eu tenho visto, assim, ao longo dos tempos, dos alunos cometendo esse erro, que é achar que tem que ter 2 horas por dia para estudar inglês, senão eles não estudam de uma vez, tá? E isso é muito louco porque esse pensamento, assim, quando você tem esse pensamento, talvez a gente ache que é um pensamento lógico, no sentido assim, nossa, olha como eu sou dedicado, né? Se eu não tiver 2 horas por dia, eu nem vou estudar, nem vou sentar para estudar. Então, isso, na verdade, não é um pensamento lógico, isso é, na verdade, a nossa mente procrastinadora falando assim, olha, só faz a hora que você tiver um tempo completamente longo, né, que no mínimo 1, 2 horas por dia ali para você fazer isso bem feito. Na cabeça do aluno, né, ele pensa que quanto mais tempo ele tiver, mais bem feito ele vai estar fazendo e acaba que ele não dedica 10, 15, 20 minutos por dia. Né? E isso aconteceu inclusive com um aluno meu recentemente. Ele estava precisando melhorar o listening dele, né? A habilidade de ouvir e compreender inglês. E aí eu passei alguns podcasts para ele, né? Eu passei algum material para ele poder praticar aquilo. E aí, beleza. Eu falei, e aí, você ouviu? Como é que foi? Ele falou, beleza, eu ouvi o primeiro dia, né? Esse podcast que ele tinha escolhido tinha 25 minutos. Ele falou, eu fiz, né? O primeiro dia. E aí no dia seguinte eu já não fiz mais. Aí eu falei assim, então vamos mudar essa abordagem, né? Vamos pegar esse podcast de 25 minutos e dividir em 5 minutos por dia. E se você não entender aqueles 5 minutos, você ouve aqueles 5 minutos novamente, né? E no máximo que você vai gastar ali com essa prática de listening vai ser 10 minutos por dia. Mas já é uma prática diária, né? Então, assim, eu vejo que eles pensam muito isso, né? Se eu não tiver as minhas 2 horas, eu não vou nem começar. Willy, você conhece o cara que ficou em forma fazendo uma flexão por dia? Não conheço. Uma flexão. Pois é, então, é muito louco isso, né? É um americano que ele estava no fim do ano, né? Chegou lá por mais ou menos de 28, foi no dia 28 de dezembro. Ele tinha analisado o ano dele inteirinho, é muito comum a gente fazer aquela reflexão de fim de ano, né? Ele olhou para trás e falou assim, cara, eu não fiz o exercício físico que eu queria, né? Ele queria malhar 30 minutos por dia. Mas aí chegou no dia 28 de dezembro, ele falou, meu, não fiz nada do que eu queria, não malhei, tô frustrado, eu posso melhorar, né? E aí ele falou, não, eu quero, ano que vem eu quero fazer isso. E aí ele olhou para aquele treino dele, ele lembrou de um conceito lá, né? De uma ideia de um livro que ele tinha lido, que falava assim, ó, quando você está preso numa ideia, você considera fazer completamente o oposto daquela ideia, para ver se você desempaca, sabe? Uhum. E aí ele olhou pro treino dele e falou, bom, tenho que malhar 30 minutos por dia, né? O que pode ser o contrário se eu não tô tendo tempo, se eu não tô conseguindo me dedicar por 30 minutos por dia? Ele olhou e falou assim, cara, eu vou fazer uma flexão por dia. Eu vou com esse pensamento de fazer uma flexão por dia. E aí ele começou a fazer flexão uma por dia, né? E o que aconteceu? Quando ele fez essa uma flexão a primeira vez, naquele mesmo dia, no mesmo momento, ele falou, pô, cara, uma por dia é simples, tranquilo, eu vou fazer mais. Vou fazer mais um pouquinho. Acabou que naquele dia, no primeiro dia mesmo, acabou fazendo, que foram 15 flexões e ele fez uma média de 50 barras. Então, o que aconteceu, né? Você percebe? Ele colocou ali uma meta pequena, né? Quebrou aquela meta maior que era malhar por 30 minutos e, na verdade, quando ele fez as 15 flexões mais as 50 barras, ele já, quando percebeu, já estava malhando por 30 minutos.
né? Então, assim, o nosso cérebro ele tem essa dificuldade de quebrar projetos maiores em passos menores. Então, quando o aluno faz isso, se eu não tiver 2 horas, eu nem começo, na verdade isso é uma desculpa que ele está dando para ele mesmo, para ele nem começar. Ele está empurrando com a barriga, mas isso não é só ele, não. Todos nós, nosso cérebro é assim, né? Com Eu não certeza. sei se você já passou por isso com algum aluno que já te falou isso também. Já aconteceu isso com Eu você e acho com os alunos? muito comum para ouvir isso. O problema é que o perfeito é o inimigo do bom. Né? Nós achamos, eu sou assim, eu preciso, eu nunca gosto de começar nada até tiver tudo organizado, as minhas canetas perfeitas, as coisas, papel Olha perfeito, aí, todas olha as só, a coisas. gente tem isso E também. eu acabo não fazendo coisas que eu podia fazer bem sem fazer perfeito. Isso é alguma coisa que impede. Acho que tem muitos de nós que as coisas nós procuramos ser perfeito e isso nos impede de começar, até de começar ou fazer como nós poderíamos fazer. Eu gostei muito um dos seus últimos posts que você falou sobre agora eu esqueci. Mas falou sobre a pessoa que Pode falar que eu lembro, eu te ajudo aqui, vai lá. acho que foi o penúltimo post que o seu aluno falou, eu nem vou entender, aquela Eu coisa nem vou entender. de que nós colocamos essas barreiras muitas vezes sem saber, nós falamos assim para ter alguma, para nos proteger, para não nos machucar, porque se eu Isso. tentar com tudo e não der certo, daí isso fica pior do que dizer, não quis mesmo, não foi a coisa que eu realmente queria fazer. E nós usamos isso para nos proteger. Isso não se E quando impede você muito. coloca 2 horas, você fala, eu não tenho 2 horas por dia, eu nem vou começar. Exatamente. É uma forma de conforto muito grande, né? É alguma coisa muito que louco. eu vejo muito também quando nós falamos uma das outras perguntas, além de por que você está aqui, é o nível. Como é que eu sei o meu nível de inglês? Eu acho que eu vejo muitos meus alunos e as pessoas que acompanham o nosso canal do YouTube, as pessoas estão muito focadas no nível que estão nesse momento, e eu acho que é muito mais importante focar no progresso. Então, se você usar o nível para ver onde você está hoje e onde você vai estar, mas não focar tanto no nível e esquecer que é um progresso, cada pessoa aprende de jeito diferente, precisa de tempo diferente, e essa coisa... A gente é único, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas, eu acho que nós chamamos de pigeonhole, onde você se coloca numa caixa, eu sou básico, eu sou intermediário, eu sou assim. Mas olha onde você está hoje e onde você estava, se você já estudou um pouco, e olha o progresso que você fez ao invés de poder dizer, não, eu sou intermediário, como se fosse um título que você vai ganhar. E tem um apego, né, naquilo, o meu nível é tal, o meu nível é aquele. Exatamente. E é também, se você estudar, outra coisa com esses muitos testes de nível, até se você conversar com ele, a pessoa fala que você é básico, você fica, puxa, eu fico, sabe, eu estudei Fica ano frustrado, e o cara né? fala que eu sou, mas quem é essa pessoa? Até os testes de nível que você usa para dizer eu sou básico, eu sou assim, são focados em coisas diferentes. Se é inglês acadêmico, mas você aprendeu para conversar, então você vai pegar básico, talvez você de conversação, você é intermediário, outra coisa. Então, temos que ter muito cuidado com essa coisa de, como você fala muito bem, não se apegar com essa coisa. Não, agora eu sou intermediário. Isso até, se nós usamos para nos colocar, para ir para frente, tudo bem. Mas se nós colocarmos, não, eu sou intermediário, estou bem, eu vou estudar mais. Ou se você ficar frustrado porque alguém disse, ou um teste disse que você é básico, quando você realmente, no que você quer fazer, o que você precisa, você pode ser até mais do que isso. Sim, sim, com certeza. E o que vale é a vida real, né? A vida real não tem prova. A prova maior da vida real é você abrir a tua boca e conseguir falar o que você quer, né? Ainda que não seja da forma, vamos dizer, perfeita, que a perfeição não existe, né? Mas você se comunicar da melhor forma que você pode, porque assim, existem vários níveis de fluência também. Né? Se você pensar, fluência é só eu me comunicar perfeitamente sem cometer nenhum erro. Meu, nativos cometem erro. A gente fala português,
errado o tempo todo, né? Uma hora ou outra a gente vai errar. Os ativos também erram, é ou não é? Com Os nativos de certeza. língua inglesa. Não, Acontece. com certeza. Entende? Então, esse apego do nível é como se pegasse o aluno e colocasse numa caixinha, né? Você é este nível. Mas é que eu acho que isso a gente também vem ganhando esses títulos desde sempre, né? Da escola. Né? Exatamente. Todo bimestre tem prova, daí você ganha aquele título, aquele número, né? Aquela média. Isso. Né? E aí, É. tipo, aí você vai acostumando a ser avaliado. Eu acho que, na verdade, a gente é tão acostumado a ser avaliado a vida inteira que chega uma hora e você fala assim, eu quero saber o meu nível de inglês. Porque Então eu não dá nem para precisava culpar o saber, até aluno, agora, né? sempre precisava saber onde eu estava, então preciso saber onde eu Isso. estou. É. É super compreensível o aluno ter essa preocupação do nível, porque ele foi nivelado a vida inteira. É. Né? E aí chega na hora do inglês, às vezes ele vai querer também ganhar alguma espécie de título. E aí o problema acontece quando existe esse apego. Né? E aí Exato. ele ficou com aquilo na cabeça, igual você falou também. Se ele ganhar um nível de básico, ele se frustra. Se ele ganhar um nível acima de intermediário, um upper intermediate ali, aí ele já vai, não, eu já tô bem. Exatamente. É. Mas para saber se você tá bem mesmo, a prova, é na hora, é ali, ó, face to É. face, numa conversa, né? Assim, eu acho muito interessante as coisas de fluência. Quando eu fui atrás da definição de fluência, é conseguir se comunicar bem. Então, é por isso que tem muitas escolas, muitas coisas. Você vai ficar fluente eu já vi 30 dias, ou você vai ficar fluente em um ano, ou 18 meses, ou seja qual for, a coisa é que fluência é alguma coisa subjetiva, alguma coisa que Completamente eu subjetiva. decido se alguém é influente, mas o que eu acho pode ser uma coisa diferente do que você acha, o que é fluência. Então, é muito Exato. de um lado para o outro essa coisa de fluência. Acho que essa é outra coisa que as pessoas se preocupam demais nessa ideia de fluência, porque as pessoas acham, não, fluência quer dizer que eu falo inglês. Falar sem erro, Mas né? o que é eu falo inglês? Exatamente. Você pode ser fluente num tópico e não ser no outro. Né? Na verdade, eu acredito assim, né? Pelo que eu percebi, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu já li, a base, assim, vamos dizer, o centro, né? O core da fluência é você passar uma mensagem, se comunicar ali dentro do que você precisa, né? Sem longas pausas, tipo, sem ter longas pausas. Essa é a base, né? Mas no restante, não é saber todas as palavras, porque isso a gente não sabe em português. Você também não sabe todas as palavras em inglês. Né? E a gente não vai conseguir saber todas, né? É muito louco isso. Mas, assim, então, assim, dá essa desapegada dessa questão de nível, né? Isso é um erro muito grande também, ficar assim, nessa questão do nível. E uma outra coisa que eu percebo também, e tá ligado intimamente com isso que você falou agorinha, sobre essa questão do progresso, né? Que é mais importante do que se apegar ao nível, é você pensar no seu progresso, olhar para o seu progresso. Eu vejo que os alunos, eles focam demais no resultado final e esquecem de reconhecer os pequenos progressos deles. Né? Cada pequeno progresso que eles têm ali, porque assim, o que é o resultado final, obviamente, de quem está estudando inglês, né? É de ser fluente. A gente falou agora e deu uma pincelada sobre a questão da fluência, né? Se você entrou agora aqui nessa live, depois você assiste a reprise e aí você vai ver que a gente falou um pouquinho aqui sobre a fluência, né? Para dar aquela ideia. Mas o objetivo, o resultado final é você ser fluente, se comunicar e tudo mais. Todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer aprender inglês para isso. Mas o que acontece? Os alunos ficam muito focados. Não, eu tenho que dar uma palestra em inglês, eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que isso e aquilo. E aí, às vezes, passa um progressinho, uma small win, que a gente fala, né? Uma pequena vitória, e ele não vê. E essa pequena vitória pode ser entender uma palavra ali num texto novo que você está lendo. Pode ser assistir uma série e falar, nossa, eu peguei tal palavra aqui. Bacana, né? Esses dias uma aluna minha falou assim, Karina, eu escutei alguma coisa com R no meio. E aí eu falei assim, nossa, peraí, vamos ouvir. E aí ela tinha escutado, acho que era tipo about it, alguma coisa assim, né? About it. Não, era do it again. Né? Na legenda tava assim, do again, na legenda do vídeo que ela estava assistindo. E aí ela falou pra mim, Karina, mas eu ouvi a pessoa do vídeo falar alguma coisa com R, ela tá iniciando, né? Aí eu falei, olha,
deixa eu ver aqui. Aí a pessoa falava, do it again, mas com a junção, né? Do it again. Aí eu falei, nossa, que legal, cara, olha que legal. Você conseguiu identificar e você conseguiu questionar o que estava escrito na legenda ali, porque você já está com o ouvido aberto. Então, comemore essa pequena vitória. De começar a reconhecer sons que você não reconhecia. É uma pequena vitória, é um progresso, é você reconhecer, né? Tem até rapidinho aqui, só para falar que isso aqui não é da minha cabeça, né? Tem até um estudo, né? Que, só para você ter uma ideia, tem um estudo que foi feito para medir o nível de satisfação das pessoas baseado no progresso delas. Né? Então, assim, eles pegaram lá um grupo A e um grupo B de pessoas, né? Se dividir o grupo em dois, A e B. E aí esse grupo A, ele tinha que, deram umas pecinhas lá de Lego, né? Para montar, eles tinham que montar um carrinho lá de Lego, tá? O grupo B também tinha que montar o mesmo carrinho de Lego. E aí, beleza, o grupo A ia montar o carrinho de Lego e ia ganhar 10 centavos por carrinho montado. E o grupo B também ia ganhar 10 centavos por carrinho montado. Diferença básica entre os dois grupos. O grupo A, cada carrinho que ele montasse, ele ia colocar ali numa estante, como se fosse um troféu ali, sabe? Beleza, montei, tô vendo ele aqui. Vou lá e monto outro. Ganho 10 centavos e monto outro. Aí vai colocando na estante. O grupo B, ele montava o carrinho, ganhava os 10 centavos, só que quando a equipe recebia o carrinho, eles desmanchavam todinho o carrinho na frente do grupo B e falava, beleza, agora monta outro. Dava os 10 centavos e agora monta outro. Então, quem vocês acham que no fim das contas montou mais carrinhos, né? O grupo A ou o grupo B? Qual que é o seu palpite aí, professor Billy? Oh, com certeza, quem pôde ver o resultado e ficar vendo e não se sente que foi para nada. Exatamente, ou seja, o grupo A, né, que via lá o carrinho na estante, que tinha acabado de montar, ganhava 10 centavos e tudo mais, ia vendo, montou 25 carrinhos. E o grupo B, que quando entregava o carrinho dele, ganhava os 10 centavos e a equipe desmanchava e falava, monta outro, eles montaram 5. 5. Ou seja, isso diz muita coisa pra gente, né? Que quando você não visualiza aquilo, e o progresso pequeno, né? Você desmotiva. A tendência é de desmotivar. Fala, poxa, eu tô estudando inglês, não tô vendo nada. Eu tô me dedicando, não tô vendo nenhum resultado, né? Então, assim, o que já aconteceu de algum aluno falar para você, poxa, William, eu não tô vendo, né, algum resultado, e você percebeu que talvez ele estava tendo resultado, talvez ele estava tendo resultado e nem ele via? É alguma coisa... e muitas vezes a pessoa não vai entender que está progredindo até ser testado numa situação, se viajar ou ao conversar com alguém. Eu já tive alguém que achou que não estava indo para frente, mas aí conversou com alguém e... Nossa, isso acontece muito. Exatamente. Alguma coisa que pode realmente abrir os olhos. Eu estou chamando de contar os ahás. Daí, quando você tem aquele momento, quando a razão que eu ensino é esses momentos quando os olhos dos alunos... right? Aha, os aha moments. Aha moment, tem essa expressão, né? Um aha moment. E é importante para o aluno contar os aha moments. Talvez você não está falando no nível que você gostaria, ou você está sentindo que não está indo para frente, mas se você continuamente contar os aha moments, daí você vai saber que você está, pouco a pouco, por cada momento, você está realmente indo para frente. Isso pode ser muito importante. Sim, sim. E sempre observar nos pequenos detalhes, né? Pode ser um post que você leu ali, entendeu alguma coisa. É bem pequeno. Não precisa Isso. ser... a frustração que vem pra gente é assim, eu assisto uma série, eu não entendo nada. Será que nada você pega? Será? E temos essa tendência de exagerar um pouquinho, né? Eu não entendi nada, mas se você for e analisar todas as coisinhas, você vai ver que você realmente entendeu mais do que quando você assistia antes de estudar, com certeza. Vai melhorar assim. A outra coisa que eu vejo muito, a outra das perguntas que mais
os alunos mais fazem é quanto tempo leva? Quanto tempo leva? Quanto tempo leva para aprender? E a coisa é que nós temos que lembrar de que cada pessoa, como já falamos, cada pessoa é diferente, cada pessoa... Eu acredito muito na ideia de talento, que eu tenho níveis de talento de tocar bola, de tocar piano, de cantar. E se você não tiver uma capacidade natural, aí você tem que trabalhar mais arduamente. Mas é possível. Não, é porque pensar assim que existe ter um talento para o inglês, eu acredito que as capacidades, as habilidades, elas são desenvolvidas, assim como você falou, né? Você vai precisar dar mais atenção para aquilo. O exemplo que eu uso o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, ele jogava bola com 3 anos como eu jogo hoje. Né? Ele nasceu para isso, mas ele treinou também para ficar onde ele está hoje. Eu posso treinar. Eu poderia até jogar bem, mas eu não poderia chegar nesse ponto. E não importa isso. Isso não é alguma coisa. Eu acredito que todo mundo tem a capacidade, com esforço, para chegar num nível de, como nós falamos, fluência, o poder se comunicar em inglês. Poder se comunicar. Eu já vi pessoas com alto talento que não fizeram nada e não foram para frente. Eu também já vi pessoas que no começo eu pensava, nossa, como é que eu vou ter que achar alguma coisa, algum jeito para ajudar essa criatura a falar inglês. E essa pessoa trabalhou, foi para frente e chegou no nível mais alto do que a pessoa que teve muito talento, mas não fez nada. Então tem esse equilíbrio entre o que nós podemos fazer, o que nós precisamos fazer, o que nós podemos fazer, e isso é o que determina. Eu sempre falo que tem 3 coisas que determinam quanto tempo leva para aprender inglês. O nível atual, onde você está hoje, o seu talento, seu talento pode ter uma influência, e a terceira coisa é sua força de vontade. Talento trabalhado, você diria, né? Um talento desenvolvido, trabalhado. E a sua força de vontade, meu pai. E sua força de vontade, que vai direto com o que você está falando, com o talento trabalhado. Se você tiver muito talento e não faz nada... Não é um talento assim, nossa, eu tenho um talento, não vou fazer nada. Você mesmo falou agorinha, né? Que tinha... você já viu gente que tinha vamos dizer, uma facilidade, não trabalhou e não vai. Não segue adiante, não desenvolve, né? Exatamente. Então, isso, para mim, é outra coisa que é meio misguided, que é o foco em quanto tempo leva. Agora, se você tem um visto de noivo e tem 3 meses ou alguma coisa assim, aí é bom focar. Então, você vai ter um trabalho. Tem motivos que são mais fortes que outros, né, Willy? Exatamente. Daí você tem que focar no tempo. Mas se você no teu caso aí, para você discutir com a tua esposa. Exatamente. Eu tive que aprender rápido. Mas se você se é um projeto para o futuro, ou você está tentando melhorar a sua vida, essas coisas, você deve se dar o tempo suficiente. E você pode determinar por si mesmo quanto tempo você precisa. E como você falou, essa coisa de, se não tiver 2 horas, daí o tempo que precisa, e se você desistir porque não tem 10 horas, ou 2 horas, é muito tempo, né? Porque você não faz nada. Mas se você começar com os 15 minutos, achar 2 coisas importantes, achar o tempo que você consegue, o tempo que você tem, e alguma coisa que você gosta. Nós temos em nosso grupo de WhatsApp avançado. Você gosta, com certeza. Nós temos o líder de nosso grupo avançado do WhatsApp, ele quer ser biólogo. Então, para ele, pegar um texto, que para mim, nem em inglês eu ia querer, pegar um texto de biologia e ler em inglês para ganhar esse vocabulário, as coisas que ele gosta demais de fazer isso. Mas é perfeito para ele. Mas tem gente que gosta de aprender por meio de música, quem gosta de ler textos, tem todas essas formas. Então, a coisa importante é achar o jeito que você gosta, porque se você não gostar, você vai desistir, não tem como. Eu sempre falo isso, eu bato duro nisso aqui, sobre você gostar. E só no primeiro tópico lá que eu tinha falado, né, de você, da questão de você achar que você tem 2 e 3 horas, enfim, você precisa ter todas as horas disponíveis. Ele fala também, né,
o cara lá que fez a flexão e ficou fitness, ele ficou fitness no final porque ele colocou uma meta menor e acabou fazendo além, né? Mas o fato é que ele fala bem assim, comece pequeno, crie algo pequeno que você consiga fazer todos os dias, mas aí dá para juntar com o que você falou, crie algo pequeno que você consiga cumprir todos os dias, mas que seja agradável, né? Se não for agradável, você vai falar, nossa, cara, esse texto aqui sobre política da Coreia do Sul não me agrada, por exemplo, em inglês. Você não vai continuar. Exatamente. E quando vai ficar boring. Quando alguém fala que esse é o melhor jeito de aprender inglês, daí você vai, não gosta, o que você acha? Você acha que inglês é chato, porque isso foi o melhor jeito, e daí eu não gostei, então eu não gosto do inglês. Daí a pessoa já desiste do inglês de vez. É tipo o professor de matemática que é chato, né? Eu, pelo menos, eu nunca tive a sorte de ter um professor de matemática legal, e eu odiava matemática. E você sabia que teve um período que eu odiei inglês? Eu acho que eu nunca falei isso pro pessoal aqui. Teve um período na escola que eu odiei inglês. Eu não gostava. Lá até pela 8ª série, os meus 13, 14 anos, foi pouquíssimos anos atrás, tá? E aí eu não gostava. Até eu ter uma professora que começou a trazer uma música, trouxe coisas mais relax, vamos dizer assim, coisas mais do mundo adolescente, que era o que eu vivia na época. Né? Então, assim, mais aí chill. Eu comecei a abrir minha cabeça, mais chill. Eu falei, cara, eu gosto. Não é. Porque eu também tinha tido professores de inglês antes que não eram tão agradáveis. É claro, gente, que a culpa, né, não tá no professor necessariamente, mas ajuda também, né? E aí a gente tá falando de estudar com alguém, com material, com um tópico, com um assunto que a gente gosta. Então você adapta, né? Não vamos falar só de professor. Exatamente. Que bacana. Que legal. Olha aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui no comentário. A Narayana falou que o trabalho duro bate o talento quando o talento não trabalha duro. Boom! Gostei demais. Essa foi na jugular, né? O trabalho duro bate o talento quando o talento não trabalha duro. Exatamente. É o caso que você falou, do aluno que tinha talento, mas não desenvolveu porque não trabalhou duro. Exatamente. Ficou apoiado no talento dele ali. Muito louco. A Victoria falou, a gente tem essa mania muito chata de colocar um peso muito maior dos nossos erros, e isso é um baita desmotivador, realmente. Com certeza, né? Eu não tinha pensado nisso, não tinha me dado por conta que muitas vezes nós fazemos isso. Nós podemos ter um ganho do mesmo nível de uma perda, mas onde nós vamos dar, geralmente vamos mais peso, nós vamos dar para a coisa que é a perda. Isso, gostei muito desse comentário. A gente valoriza muito, né, o erro, né? E na verdade a gente também cresceu assim com essa coisa de não poder errar, ter que acertar sempre, e aí a gente coloca essa pressão, né? Mas, cara, eu não sei com você na questão do português, mas comigo no inglês, as coisas, os momentos e as coisas que eu tenho assim na memória muito clara, que eu aprendi assim de fato, foram quando eu cometi algum erro e alguém me corrigiu ou me ajudou com aquilo. Tanto um professor quanto um amigo e tudo mais. Então, assim, abraçar o erro, né? Embrace it. Eu passei um tempo no começo que eu era mais teimoso do que eu sou hoje. E olha, eu sou teimoso hoje. Mas olha só. Nós íamos para a casa de uma família onde as meninas de 11 e 8 ficavam, fala isso. Aí riam quando eu falava em português, tentando falar. E fala isso. Aí eu decidi, eu não vou falar. E daí eu não falei quase um mês, só com inglês, com meu amigo. E daí eu perdi. Eu gosto de dizer que você pode sofrer ou passar frustração aprendendo, ou pode sofrer e não aprender. E daí eu fiz a decisão de passar por sofrimento, por não entender nada, mas também não trabalhar para poder entender depois. Então, quando eu já passei essa fase, eu tive que sofrer para aprender que eu podia ter feito antes. Então, é alguma coisa que nós precisamos ter essa vontade de errar. Essa garra mesmo, né? Tem que errar para aprender. Não e vai errar, né, Willy? Não tem condição.
Não tem. Tudo que você faz hoje, tudo que você aprendeu, você errou. E vai errar lá na frente. É. Né? Você dirige? Dirijo. Não muito dirige, bem, mas então... eu dirijo. Olha só. Aqui. É difícil aqui. Por que é difícil aqui? Olha lá, olha, desculpa, vamos lá. É a mesma coisa, do mesmo lado. Enfim, não vai falar que a gente dirige mal, tô brincando. Mas assim... Não vou falar, então. Eu vou pensar, mas não vou falar. Tá, tudo bem. Eu dirijo tem muito tempo. Quantas vezes, às vezes, eu apago o carro? Às vezes acontece de dar fazer aí uma presepada, entendeu? Normal. Isso. Uma coisa que você faz todo dia, às vezes você vai errar, então é uma cobrança a menos. A coisa boa, quando você chegar num ponto onde você está olhando para trás e você teve vitórias, você olha para trás, eu olho alguns dos erros que eu achei terríveis na época e eu rio agora. Por exemplo, na época, quando eu era missionário, nós passávamos nas casas e ao invés de falar, nós temos uma mensagem de Deus para você, eu falava, nós temos uma massagem de Deus para você. Aí, imagina o que a pessoa pensava, né? Meu Deus, que cara louco! Eu falei, meu Deus, que louco! Ele tem uma massagem de Deus pra mim. Aqui não, obrigado. Não precisa. Não. O que é isso, né? Nossa, mas aí você tava espantando todo mundo, né? A gente faz essas teve uma vez, vou contar uma rapidinho também, já que você contou uma engraçada. Eu tava em Londres e aí a gente tava com o pessoal da escola e tudo mais. E aí um garoto perguntou assim, as pessoas estavam perguntando de onde elas eram, né? E aí eu perguntei para um menino também do lado assim e falei assim, de onde você é? Aí ele falou assim pra mim, ele falou, I'm from Turkey. Turkey, ok. Beleza. Aí falaram aqui, eu quero massagem de Deus. Deve ser bom, né? Não é? Deve ser maravilhoso. Você faz uma limpeza geral. E aí o garoto falou assim pra mim, I'm from Turkey. E eu falei, nossa, uau, que legal. Eu falei, I'm from Brazil, né? Eu não vou traduzir Turkey ainda, peraí. Eu falei assim, I'm from Brazil, eu sou do Brasil, então você é meu vizinho. Né? Você é meu vizinho de país. Aí, olha, você tá rindo porque ele já entendeu, olha só. É porque Turkey... Explica aí o que eu falei. O que eu fiz? Eu traduzi, né? Turkey em inglês é tanto o país quanto o Peru. Peru em inglês é Turkey. Então... Só que é o Peru, o bicho, né? Isso. Exatamente. Enfim. Aí eu falei, nossa... Turkey, Peru, mas na verdade eu achei que era o país. O país, Peru, é Peru. Né? Então, assim, eu falei, meu Deus, ele ficou rindo. Eu falei, meu Deus, mas ou essa menina é burra de geografia, né, cara? Não entende nada, porque a Turquia e o Peru completamente diferente. Aí quando ele riu, ele deu uma risadinha assim, eu fiz assim, eu já sei o que eu fiz. Aí eu nunca mais esqueci dessa história, virou uma história engraçada, ninguém morreu, nada aconteceu, eu não desmaiei, virou uma história engraçada. E também tem a ver como você lida com essa questão de rirem de você. Tem muita questão da confiança também, né? Se a gente se deixa abalar muito facilmente, isso toma conta não só no inglês, toma conta em outras coisas da nossa vida. A gente também tem que se fortalecer, né? Eu gostaria muito de ter aprendido com a vontade, a boa vontade, que meu amigo, 2 anos atrás, veio dos Estados Unidos, ficou 5 semanas conosco. Ele estava nos ajudando ele estava ajudando com as aulas de alunos avançados, e ele também estava tentando aprender português, que ele teve a ideia de vir para cá e ensinar e fazer tudo como nós fazemos aqui. Então, mas ele é um cara muito legal, muito, muito engraçado. As primeiras 2 coisas que ele queria saber, como dizer em português, eu sou palhaço, e perguntar, você tá bêbado? Porque o que ele falava, quando as pessoas riam dele, ele falava, eu sou palhaço. E daí, quando a pessoa falava alguma coisa, você tá falando errado. Você tá bêbado? Porque foi o jeito que ele lidou com essa uma estratégia que ele desenvolveu. Não é? Então, assim, você também tem que ter um jogo de cintura para falar assim, opa, né, tipo, ri junto, sei lá, não deixa, você só não pode deixar aquilo abalar a tua confiança, porque vai ter gente que vai rir às vezes, vai ter gente que vai, tem gente idiota no mundo inteiro.
Exatamente. Né? Sempre vai ter, já riram, assim como já riram de mim, já riram de algum aluno meu, já aconteceu. Mas você tem que ter aquela estamina, aquela força e falar assim, cara, eu tô focado no meu objetivo, quebrando o objetivo em pequenas metas, né, do que a gente já falou aqui, começando pequeno, com coisas que a gente faz diariamente, mas não deixar aquilo te abalar e vai pra cima, entendeu? Vai com força, que vai dar tudo certo, né? Exatamente. E, Willy, pra gente assim, né, falar agora um pouquinho mais dessa questão assim, a gente já tá falando de erros, né? Então, assim, você como americano, quais os erros, assim, clássicos que você observa no brasileiro, né? Pode ser erro gramatical ou erro de pronúncia, o que vier aí à tua mente pra gente bater um papo. As coisas que vêm primeiro para a mente é a pronúncia eu chamo de vogais fantasmas. Que é I want ou I need. Onde não existe, né? Onde não existe. É alguma coisa muito comum e também eu estou reparando que é muito difícil de se livrar dessa coisa. Pode ser. Então, exige muito prática. Isso acontece muito. Então, alguma coisa que eu falo para meus alunos, quando vai estudar sozinho, você pode usar, eu sei que tem professores que dizem, não usa Google Tradutor, não faz coisas assim, mas para mim é mais uma ferramenta que nós temos que pode nos ajudar. E o que eu falo para eles é, fala para o Google Tradutor a palavra que você está tentando falar. E se você falar, e o Google Tradutor provavelmente muitas vezes na primeira vez não vai entender, muda o jeito que você fala, muda, e se ainda não funcionar, aí você vai gravar, você vai para o Voice Note, vai gravar a sua voz, vai pegar o jeito que o Google Tradutor fala e você vai ouvir os dois jeitos e comparar e mudar os sonzinhos, as vogais e esses sonzinhos para poder mudar, para ser mais como o Google Tradutor fala. Então, é um jeito que você pode fazer sozinho em casa, que você pode melhorar esses sonzinhos que aparecem que não devem. Isso é com uma certeza. coisa. A outra coisa é o verbo conhecer, para I know real, principalmente para alguém que já estudou um pouquinho, nós queremos traduzir pela letra o verbo I know real, para nós eu conheço bem. Eu gosto de contar a história de se eu te convidar para o Rio, eu falo, do you know real? E você fala, yeah, I know real. Ok, vamos lá. Aí nós chegamos no Rio, eu me corto na praia, eu falo, onde fica o hospital? Você fala, não sei. Mas você disse que você conhece o Rio. You told me you know Rio. Porque like the palm of your hand, the back of your hand, yeah. Like the back of your hand, exactly. So, esse sentido é que se você usar know com cidade, você conhece bem e não que você já esteve, que é I have been ou I have visited, que é mais usado. Esses são dois dos mais comuns que eu enfrento na sala de aula às vezes. Sim, e você tinha falado sobre a questão do I want to, das vogais fantasma, né? I have, ou então até a própria pronúncia do ED, né? Porque no português é interessante a gente pensar nessa questão de sotaque também, né? Porque isso é uma característica do nosso sotaque. É claro que ele pode ser suavizado, né? Você começar a diminuir, eu sempre falo isso também para os meus alunos. Agora lê sem imaginar que tem uma vogal depois do T. I want. Né? Tira aquele I ali do final. Porque em português a gente basicamente pronuncia todas as letras ali, todos os sons. Isso. Né? Então a gente carrega isso para o inglês e esquece que vai ter o silent I, que é o E que a gente não lê no final de algumas palavras e tudo mais. Então, assim, essas adaptações, esses ajustes, eles vão sendo feitos com o tempo também. Pouco a pouco, exatamente. E volta a questão da paciência, né? Do tempo, a pessoa quer para ontem. Não se cobrar demais que impede, realmente. Outra coisa... E não se cobrar demais é diferente do que não fazer nada, vai lá. A outra é quando esse vogal fantasma na frente de, por exemplo, snake ou snack. Small. Is small, is snake, is snack. E até um aluno que é muito bom com isso, com o ouvido, me ajudou, agora é uma coisa que eu sempre uso. Se você, ao invés de colocar como se fosse snake, like snake, ou snack, snack, você coloca como se fosse SI, nack. Daí, mas você fala rápido, snack.
Snack. Great tip. Gente, ótima dica. Olha só que legal. Né? Então, se você coloca um I, né? Você coloca ali, tipo, snake, só que você fala rápido, né? Não vai falar snake. Isso, snake. Snake. Aí eu já vi que isso... não, esse aluno, eu deveria ter pago ele, porque ele me deu tantas dicas, porque o ouvido dele, perfeito. Nossa, ele me ajudou com muitos... Outra coisa, som de Apple. Ele me ensinou para abrir a boca como se fosse mas falar lá atrás. Apple. Apple. Dá o que falar a pronúncia de Apple, né? Tem professores aí que já sofreram pela internet porque falou um A, um E. E assim, no final das contas, vão te entender pela questão do contexto. Eu sempre brinco com meus alunos, eu falo, eu vou fazer uma camiseta, né? Tipo assim, o contexto, né? Depende do contexto. Eu acho que eu vou fazer uma camiseta, depende do contexto. Né? Porque o contexto, ele vai dar um guia para a pessoa se ela não entendeu alguma coisa que você falou aí. A não ser que ela tá com a maior má vontade do mundo aí, meu filho, nem se você estivesse falando em português ali, cara a cara, a pessoa com má vontade, nenhuma língua ela vai te atender. A maioria das coisas que você talvez esteja falando errado, mas eu tenho o jeito que eu falo de falar errado, falar muito errado. Errado é você consegue. Quando eu estava aprendendo português, eu falar português. Foi errado? Foi, mas foi entendido. Agora, se eu falar red quando é para ser head, ou vice-versa, minha cor favorita é cabeça, a pessoa fica, what? Mas ela pode imaginar, né? Mas o nativo, o problema com red e head, porque para nós, o R, e H são sons completamente diferentes. Isso, então, você tem habit, rabbit. Então, é importante aprender essa diferença nessas situações, mas na maioria das situações, exatamente, o contexto que vai indicar e vai ser entendido. Isso. Você vai poder se virar. Mas óbvio que vão acontecer situações engraçadas e às vezes, dependendo, até perigosas, né? Então, assim, é importante você também... essas pequenas diferenças e que são semelhanças, na verdade, entre o som do R, né? Por exemplo, que você falou red, de vermelho, né? Ou então o red do passado de read, ler, e had. Então, assim, essas pequenas diferenças fazem toda a diferença, na verdade. Exatamente, né? Exatamente. E você tem que ficar bem atento a isso. Eu estava falando com uma aluna hoje à noite, que ela foi para Portugal, teve alguns dos mesmos desafios que estamos falando. Ela pediu um durex do cara ao lado, e lá isso é outra coisa, e ele ficou apavorado. Então, não importa se você está aprendendo uma segunda língua ou é outro jeito da mesma língua, nós vamos ter esses desentendimentos que agora... dentro do próprio inglês, né? Você tem as regiões, palavras do inglês britânico, inglês americano, toda aquela história que se a gente for abrir aqui, né, a gente fala mais umas 3, 5 lives sobre isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas muito bacana, o papo maravilhoso. Ó, quando a gente estava falando da vogal, no final, a Isa escreveu aqui hot dog. Gente, eu tenho uma história muito engraçada para contar de hot dog, mas Facebook, tag it, né? Eu faço muito. A Luísa que falou aqui, ó, peraí, a Muri Marques falou aqui, essa semana eu quase desisti, obrigada por essa live. Nossa, que incrível. Isso pra gente, vocês não fazem ideia, meu olho chega a brilha. Eu fico muito feliz estamos aqui, realmente. É por isso que estamos aqui, por causa de vocês. O que você achou do vídeo? Eu gostei muito, por isso que eu coloquei aqui também em nosso canal do YouTube. Não esqueça de ir lá para a página da Karina no Instagram e também se inscrever no canal dela, que você pode ver lá na descrição desse vídeo. Aqui ao lado você vai ver 2 vídeos que nós escolhemos para você, então continue aprendendo assistindo esses vídeos. Muito obrigado por fazer parte da comunidade ACES aqui online. Até a próxima vez. Eu sou o professor Willy. Keep studying and don't give up.